em razão de que os reis, numa sucessão de maldades e perversidades, estavam o tempo todo fazendo coisas piores do que os povos e as nações pagãs em volta faziam, é que Jeremias profetizou que eles seriam levados para cativeiro e nenhum poder da terra impediria que isso acontecesse. Na mesma época, profetizava também, dentro dessas muralhas, o profeta Ezequiel. Tanto Isaías quanto Ezequiel pertenciam à classe sacerdotal. E Ezequiel gritava e bradava como um louco desvairado, convidando a população ao arrependimento. Do contrário, o que Jeremias havia dito haveria de se cumprir. E como o arrependimento não chegou, como a mudança de mente não se instalou, Deus trouxe os babilônios. E eles vieram com poder e com um aparato invencível, cercaram a cidade, destruíram os muros, queimaram o templo, levaram os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E aí há uma destruição total, a cidade vira ruínas, pó, cinza, coisas que designam a desconstrução e os escombros. Os jovens foram levados, muitos deles foram castrados. Os velhos, os mancos, os coxos, os paralíticos e os debilitados foram deixados como uma espécie de restolho na terra. No entanto, toda a juventude, as mulheres e todos os recursos que havia na cidade foram transportados para a Babilônia. É nisto aí que vai Daniel, que chega lá ainda como um jovenzinho, na companhia de outros amigos, Sadraque, Mesaque e Abdênego. É nessa leva que vai também Ezequiel, que começa a profetizar aqui dentro dos muros de Jerusalém, mas acaba terminando as suas profecias em Babilônia, onde ele tem as maiores revelações, aonde Deus um dia o tira pelo Espírito Santo, por dentro o arranca em espírito da sua própria cabeça, de modo que o seu corpo fica lá em Babilônia. Ele é trazido pelo Espírito a este lugar, aonde ele vê o que se fazia em recâmaras estranhas, como havia ainda um resto de sacerdotes cultuando a Tamuz, cultuando o sol, cultuando coisas estranhas. E Ezequiel, lá no cativeiro, profetiza que Deus haveria de restaurar este lugar e nele fazer um templo que não é possível ser construído por mãos humanas. É um templo de natureza arquitetonicamente quântico, porque Jesus, já em João no capítulo 7, num dia, na festa dos tabernáculos, ao ver que os sacerdotes cumpriam um processual de pegar água, descer até o poço de Siloé, apanhar água num cântaro de ouro e voltar com essa água para derramá-la no altar oriental do templo, na expectativa de cumprir de maneira simbólica a profecia que Ezequiel havia falado, de que do altar oriental do templo procederiam águas vivas que escorreriam pelo ribeiro do Cedron, que passava aqui embaixo, e ia embora, cruzando toda essa região, pelos vales e pelas penhas, até alcançar o Rio Jordão, e do Rio Jordão derramando-se no Mar Morto, e por onde quer que essas águas passassem, tudo ficaria purificado, tudo reverdeceria, a vida brotaria. Jesus esperou o sacerdote voltar e jogar a água no altar. E quando ele jogou a água no altar, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque como diz a Escritura, e ele fazia referência ao profeta Ezequiel, que falava do manancial de águas vivas que dali brotavam, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, interpretando assim o templo descrito por Ezequiel como um acontecimento de natureza subjetiva, existencial e no coração, e faz a aplicação disso como sendo algo que pode acontecer no coração de qualquer um, porque João acrescenta: e isto ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Pois bem, Isaías
Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas andaram e profetizaram por esta cidade. E mais do que isso, o que acontece é que eles recebem uma ordem, recebem um édito imperial de Ciro para que eles retornem à cidade. Muita gente tinha ficado lá em Babilônia. Depois de 70 anos, pessoas tinham estabelecido raízes, negócios, casas, coisas diferentes e do gênero, de modo que vêm aqueles que são os mais fiéis, vêm na intenção de reconstruir os templos, oprimidos, cercados e completamente privados de recursos para assim fazer. Eles vão fazendo o templo, de um lado botando pedras, de outro segurando a espada, porque os inimigos que estavam à volta não lhes davam sossego nem mesmo para construir o templo. Eles conseguem construir um templo pequeno, mínimo. Os que tinham conhecido o templo anterior choravam, mas os que não tinham conseguido ver o templo anterior na sua grandiosidade celebravam com alegria apesar da pequenez do templo. É nesse período que começam a profetizar outros profetas, como o profeta Zacarias, como o profeta Malaquias. Especialmente Malaquias profetiza, porque em havendo estabelecimento da terra, a prosperidade se instalou. E a prosperidade que se instalou fez com que muita gente ficasse completamente acomodada. É por isso que surge no capítulo 3 de Malaquias aquele pedido insistente para que os dízimos fossem trazidos à casa do Senhor, o que não é alguma coisa que se transfere de modo algum e sob hipótese alguma para a igreja ou para os templos evangélicos ou cristãos ou coisas do gênero, por uma razão simples. Aquele era um mandamento que pedia que eles trouxessem o dízimo, porque o templo estava em ruínas, entregue às baratas, e precisava de recursos para ser reconstruído, para ser refeito. E mais ainda, acontece nesse período um intervalo, que nós chamamos de intervalo intertestamental, aonde Malaquias profetiza e é um silêncio, que só volta a ser rompido quando João Batista começa a pregar no deserto da Judéia. E quando Jesus aparece, e depois vem a produção do Novo Testamento, com o Evangelho de Marcos em ordem, depois Mateus, Lucas e João. Nesse período muita coisa acontece, porque Alexandre o Grande tinha dominado o mundo, e após a sua morte, os seus generais, 4 generais, Lisâmaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, dividiram o que era o império de Alexandre. Seleuco fica ao norte, na Síria, Ptolomeu no Egito, mas Israel e o povo que aqui estava sofreu horrivelmente a opressão que vinha do norte da Síria, do reino dos Seleucidas, especialmente dos Antíocos, Antíoco Epifânio I, segundo, terceiro. Um deles veio a imolar um porco no altar em Jerusalém, de tal modo que aquilo se torna o abominável da desolação, na linguagem do Antigo Testamento e reinterpretada por Jesus, que marcou profundamente e condicionou a mente judaica, e Jesus chega a usar isso, transferindo aquele acontecimento para dias futuros e escatológicos, dizendo: quando vocês virem Jerusalém, no futuro, o abominável da desolação, sabei que o tempo está próximo, que o dia se aproxima. Mas, pois bem, entre Malaquias e o Novo Testamento, 400 anos se passam. E Jerusalém é oprimida pelos Antíocos Epifânios, pelos Seleucidas. São pessoas que estão tomadas de um espírito perverso contra este povo. Depois deles vêm os romanos, que chegam 60 anos antes de Cristo, estabelecem aqui o seu poder, a famosa Pax Romana. Não destruíram a cidade, mas colocaram aqueles que aqui estavam sob comando, sob submissão, de modo que eles tinham uma liberdade restrita. O Sinédrio de Israel
poderia determinar coisas concernentes à cultura,